participar da organização desse congresso, que particularmente eu acho que está muito lindo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Anália Franco. A Anália Franco, como já foi citado, foi o meu objeto de estudo na dissertação de mestrado, também fiz lá na Unicamp. Por coincidência ou não, o orientador do Alessandro foi o meu orientador também, né? Embora ateu, né? Ele nos orientou tanto em Eurípides e depois em Anália. Bom, falar de Anália Franco sempre é uma paixão. O trabalho que eu fiz levou esse título, Anália Franco e a sua ação socioeducacional na transição do Império para a República. E eu escolhi o período de 1868, que foi quando ela começou as suas atividades como professora, até 1919, quando a Anália Franco vai desencarnar, parando somente nesse momento suas atividades como educadora. Posteriormente, né, a Dora também fez a publicação do livro, que saiu como Anália Franco, a Educadora e Seu Tempo. Eu trouxe depois também a capa dele. Bom, a Anália Franco nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, em 1853, e ainda durante a sua infância ela muda com sua mãe para a província de São Paulo. E todo o trabalho realizado pela Anália, né, em sua maioria, estava localizado no estado de São Paulo. E isso é uma coisa incrível na Anália, porque ela conseguiu construir uma rede de escolas, né, que funcionaram de modo integrado, que alguns autores, inclusive, colocam como uma rede maior do que as escolas públicas no momento. Ela chegou a ter 101 escolas funcionando ao mesmo tempo no estado de São Paulo, e nós vamos entender um pouquinho como que ela fez isso. Então, um trabalho extremamente grandioso. Ela começa suas atividades de professora em 1868, ela tinha 15 anos e ela era auxiliar de sua mãe. Nesse momento, né, era muito comum que os professores se formassem pela prática. Isso estava previsto em lei aqui no Brasil, numa lei de 1854, e foi assim que ela fez. Uma das coisas que mais me intrigou durante a pesquisa foi justamente a própria formação da mãe, né? Como que a mãe de Anália Franco se tornou professora, como se deu esse trabalho, porém eu não consegui achar nenhuma documentação que falasse de Dona Teresa Emília, mas sem dúvida alguma ela teve uma importância muito grande, né, nessa formação da Anália e em toda a atividade depois que a Anália desenvolveu. Mas o cenário, né, brasileiro dessa época era um cenário de transformação. O Brasil ainda era um Brasil imperial, extremamente conservador, escravocrata, machista. E é nesse cenário onde algumas ideias vinculadas, né, ao liberalismo, algumas ideias vinculadas a mudanças, né, no Brasil, como a ideia da república, a ideia da abolição da escravidão aqui no Brasil, influenciou diretamente o pensamento de Anália. Então, dentro do contexto, né, do Brasil imperial, Anália foi uma mulher que estava bem à frente do seu tempo, né? Essa é uma expressão que muitas pessoas não gostam, mas sem dúvida alguma a visão que a Anália tinha, né, de sociedade, de educação, a visão que ela tinha do papel da mulher, a visão que ela tinha sobre a igualdade entre todos, independente de etnia, independente de sexo, era muito além do que se esperava no Brasil daquele período. E a primeira atividade da Anália, né, a primeira atividade educacional, estava também vinculada a uma atividade social da época. A Anália Franco, né, teve seu primeiro momento de trabalho após a chamada Lei do Ventre Livre aqui no Brasil, né, uma lei de 1871, que dizia que todos os filhos de escravos poderiam ser livres. Né, uma lei que, na verdade, somente atrasou o nosso processo de abolição da escravidão, porque como, né, colocar que essas crianças seriam livres? Onde elas viveriam? Onde elas estariam? E foi nesse sentido que a Anália começou o seu trabalho educacional. Ela também tinha isso muito claro e muitos desses pais acabavam deixando os seus filhos nas rodas, né, da Santa Casa para que eles pudessem ter uma oportunidade diferente, porque se eles ficassem
com os seus pais, né, nas fazendas onde os pais eram escravos. Essas crianças, né, teriam ainda uma vida de escravidão. Ao morar, né, nessa fazenda, elas deveriam pagar a sua comida com o trabalho. Então, em momentos de desespero, os pais abandonavam essas crianças na tentativa de uma vida diferente. E a Anália Franco, vendo, né, essa situação, já trabalhando como professora há algum tempo, ela resolve acolher, né, esses filhos de escravos e montar então a sua primeira escola maternal. A ideia era justamente oferecer educação e uma vida diferente para essas crianças. Mas, sem dúvida alguma, esse foi o primeiro momento, né, que fez com que a Anália não fosse muito bem vista na sociedade. Né? Não era comum que uma mulher, ainda jovem, uma mulher solteira, acolhesse essas crianças e tivesse com elas essa relação educacional, mas também maternal. Tanto é que a Anália Franco vai fundar a primeira escola maternal do Brasil, nesse sentido. E ela enfrenta, né, os preconceitos da sociedade de uma maneira muito incisiva. Né? A primeira coisa que ela faz, né, ela vai para o interior para montar essa escola, ela vai para a cidade de Jacareí. Lá ela já estava como professora e ela mesma bancava essa escola. A princípio ela tinha conseguido, né, uma chácara onde ela poderia desenvolver as atividades educacionais, mas a dona da chácara solicitou a Anália que as crianças negras, né, não se misturassem às crianças brancas. Então a Anália Franco dispensou a chácara, foi para uma casa bem menor que ela pudesse pagar, mas onde ela não precisasse conviver com esse preconceito, né, que era um preconceito contra o qual ela já brigava desde o início. Então, a atividade da Anália Franco como educadora, né, sozinha, depois que ela passa esse momento de auxiliar da mãe, começa já com uma atividade social muito grande. Então, o trabalho que ela desenvolve nesse sentido. E a Anália Franco tinha uma preocupação muito grande em aprender, né, as novas teorias, os novos métodos. E dessa forma, ela também ingressa depois na escola normal, aqui na cidade de São Paulo, né, e em 1877. A ideia não era conseguir um cargo, né, de professora pública, porque normalmente quem cursava a escola normal desejava esse cargo, porque ela já tinha. Então nós percebemos, né, que a Anália tinha uma preocupação, principalmente em conhecer novos métodos e trabalhar, né, de uma maneira que fosse aí considerada a melhor maneira possível. A Anália Franco, ela não termina esse curso de normalista, né? Essa era uma dúvida, né, que eu tinha durante as pesquisas, porque a Escola Normal de São Paulo fechou, né? Não foi por nenhum problema da Anália, ao contrário, né? O que nós encontramos em pesquisas e em arquivos são justamente menções honrosas, né, a Anália como aluna. Então, ela não teve nenhum problema nesse sentido. A escola normal é que fechou. E aí eu queria saber por que todo mundo chamava a Anália de normalista se ela não tinha terminado, né, o curso. E aí nós encontramos aí alguns documentos, né, que indicam, né, que uma lei, né, posterior, de 1903, equiparou todos os alunos mestres, né, a normalistas. O que significa um aluno mestre? Era um aluno que já era professor, né, e a Anália Franco se enquadrava nesse sentido, então ela também foi considerada uma normalista, né, beneficiada por essa lei. Porém, a Anália Franco não desejou seguir para as escolas que eram tão famosas naquele momento, que eram os chamados grupos escolares. Ela fez uma atividade muito maior e, né, muito mais importante, de uma maneira geral. Aí é o meu juízo de valor, mas tudo bem. O que eu estou falando, vou considerar assim. A Anália Franco, já, né, no final do século XIX, teve participação, né, em periódicos femininos. Então, nós encontramos textos da Anália Franco no jornal A Família, A Mensageira, O Eco das Damas. E o mais interessante é que, enquanto, né, muitas mulheres brigavam por seu espaço, principalmente vinculado à literatura, nós notamos nos textos da Anália Franco
uma atividade social muito grande. Então, eu não consegui fugir dessa ideia da Anália ser uma ativista social, porque a preocupação dela em relação à transformação do sujeito e à transformação do mundo era muito grande. Então, toda vez que eu penso na Anália, eu vejo, né, essa atividade social dela saltando. E um dos periódicos onde nós conseguimos encontrar, né, o posicionamento da Anália mais bem definido é num periódico que ela mesma criou, chamado Álbum das Meninas. E esse Álbum das Meninas, a Anália fazia assim, alguma venda particular, mas ela distribuía, né, esse jornal para as escolas públicas. E o interessante é que esse Álbum das Meninas eu considero um laboratório de ideias da Anália Franco. É como se ela estivesse preparando um público para o trabalho maior que ela pretendia desenvolver depois. Então, nós encontramos desde uma literatura, sim, a Anália colocava capítulos de romances que ela escrevia, ou às vezes fazia alguma tradução de poesia dentro desse Álbum das Meninas, mas nós encontramos textos produzidos pela Anália, e sim, em 1898, 1899, nós encontramos textos de uma densidade política e social que é muito grande. Não se encontrava isso na época. A Anália teve um posicionamento muito forte. E a grande bandeira dela, sem dúvida alguma, era a educação. A educação, e forçando muito a questão da educação da mulher. Não era comum, naquela época, que a mulher estudasse. Ou, às vezes, a mulher passava pela escola, aprendia a ler e escrever, e os pais já consideravam que isso era mais do que necessário para uma mulher culta. Então, ela tinha uma briga muito grande para que as mulheres continuassem, né, no seu processo educacional, para que elas não parassem seus estudos. Então, por isso que eu considero também um laboratório de ideias, porque toda atividade que ela desenvolve depois da sua associação está vinculada a esses direitos, né, educacionais, num trabalho grande aí de liberdade e igualdade. Esses dois temas, liberdade e igualdade, aparecem constantemente no Álbum das Meninas. Eu acho que todo mundo deveria ler o Álbum das Meninas, porque ele tem uma... Eu sou a favor. Eu sou a favor de fazer um facsímile, posso trabalhar nisso. Agora esse é o meu compromisso. Então eu trouxe aí para vocês, né, o número 1 aí do Álbum das Meninas. Né? Não era um jornal grande, ele tinha mais ou menos aí 14 centímetros, era feito em tipografias, né? E posteriormente a Anália mesmo vai criar uma tipografia para dar conta aí de todas as suas publicações. Vejam aí que ela começa as mães e educadoras, né? Então ela se dirigia aos educadores de modo geral, mas tendo consciência de que muitas dessas crianças não chegariam até as escolas, ela sempre trazia instruções para que as mães, né, conseguissem também educar seus filhos em casa. Então, diante das condições do Brasil do final do século XIX, ela coloca dessa maneira e vai continuar, né, todo esse processo mesmo depois com a fundação da associação. A ideia é que a educação viesse, mesmo que não fosse dentro de uma instituição escolar, mas que os pais tivessem a oportunidade de educar seus filhos em casa. Então, ela sempre trazia dicas de como educar, quais eram os principais tópicos a ser tratado, e assim vai.